Só queria só ver se tem alguma questão dos nossos colegas. Eu estou vendo aqui carregando no Twitter. Twitter não tem pergunta. Eu quero ver se alguém mandou alguma questão pelo Insta para que eu possa responder, antes da gente recordar as decisões que encerram a primeira fase do júri e recordar com isso os recursos cabíveis contra elas. Eu acho que chegou a pergunta aqui, deixa eu ver. Só se é do curso de vocês ou não. Tem uma questão aqui deixa eu ver. Da Daphne. Ela está falando que, aqui nunca entendeu o processo penal, mas agora está entendendo. Que bom, tá, Daphne? Eu fico feliz demais. Que pessoal de Limeira lá, então um beijo grande para a Daphne, o pessoal que está com ela em Limeira. Se está entendendo, é o que importa. Se não entender, me avisa que a gente explica quantas vezes for necessário, tá? De quantas formas for, mas o que importa é entender, tá bom? Só não tem matéria que seja um bicho de 7 cabeças. A gente não gosta daquelas que a gente não conhece, mas depois que você conhece, qualquer matéria fica saborosa ou palatável, tá bom? Até trabalho fica legal quando você entende. É que eu nunca entendi até hoje, né? Então é melhor desistir, porque depois, né, a essa altura do campeonato, deixa trabalho para lá. Tá bom? Belezinha? Já extinguiu o ministério. Para extinguir a justiça está um passo, né? Nem vamos mais ver trabalho, esquece. Vamos voltar para penal, que penal não acaba nunca, né? Então vamos lá, pessoal. Então, basicamente, quais são as decisões que o juiz pode proferir? Vamos só recordar num quadro aqui, ó, as decisões que ele pode proferir no fim da primeira fase do júri. Nós vamos aqui recordar que o juiz tem 4 possibilidades no fim da primeira fase do júri, que é um rito especial que tem decisões super específicas no fim da primeira fase. E só para seguir, gente, a sequência do código, quais são essas 4 decisões na sequência do código? Na ordem em que o código as prevê. O código prevê primeiro a decisão de pronúncia, que é a decisão que remete a causa para os jurados. A pronúncia é o free pass para a segunda fase. E a pronúncia você encontra no artigo 413 do CPP. No 414 vem a decisão oposta. Se faltar requisitos para a pronúncia, o juiz profere decisão de impronúncia. E a impronúncia você encontra no artigo 414, que eles são seguidinhos, tá? A pronúncia 413, a impronúncia 414, e depois vem no 415 a absolvição sumária. E a absolvição sumária, vocês também viram lá no 415 do Código de Processo Penal. E qual que seria a 4ª decisão possível ao fim da primeira fase do júri? A 4ª decisão é a decisão de desclassificação, em que o juiz entende que o crime não é doloso contra a vida, e se não é doloso contra a vida, não compete ao júri, ele manda para a vara comum, para a vara criminal ou para o juizado. Mas é a desclassificação do artigo 419 do CPP. E essas são as 4 possibilidades de decisão que nós temos no fim da primeira fase do júri. No fim da primeira fase do júri, o juiz tem que escolher entre uma dessas 4, não tem para onde correr. Tá bom? Só aí, por caber só essas 4, a OAB ama perguntar qual recurso que essas 4 ensejam. Tá certo? E vejam só, se eu for levar em conta, gente, a sequência do código, como que nós vamos recordar, lembrar quem admite rese e quem admite apelação. Pensa assim, quem são as decisões que ficaram nas pontas? Quem ficou na ponta superior, quem ficou na ponta inferior? Só, nas pontas ficaram a pronúncia de um lado e do outro. E do outro ficou a desclassificação. Contra as decisões das pontas cabe rese, que é recurso em sentido estrito. E quem ficou no meio, gente? No meio ficaram a impronúncia e a absolvição sumária. Contra as duas do meio cabe recurso de apelação. E quem manda apelar contra a impronúncia e contra a absolvição sumária é o artigo 416 do CPP. Mas esse é um jeito de você lembrar, pessoal. Se eu lembrar da sequência do código, eu uso essa lógica, tá? E se na hora da prova você disser, professor, esqueci essa jossa dessa sequência e eu quero o botão do pânico, tá? Qual que é, pessoal, o botão do pânico nesse ponto? Pessoal, é a letra com que começa a palavra. A palavra começa consoante ou vogal? 50% de chance, porque só pode ser consoante ou vogal, não tem para onde correr, tá? Então, pessoal, vejam só. Quem começa em consoante? Quem começa em consoante é a pronúncia, a desclassificação e rese.
Quem começa em consoante desafia reze, que também começa em consoante. E quem começa em vogal? Ó, impronúncia é vogal, absolvição é vogal, apelação é vogal. Quem começa em vogal desafia apelação, que também começa em vogal. Tá? Só se não lembrar disso, pelo amor de Deus, gente, tá? Só o edital de OAB fala, se errar essa pergunta, anula 79 corretas, tá? É a última cláusula, é aquela letrinha pequenininha. Então, essa questão, pessoal, é proibido errar. Essa questão é dada, porque é uma questão que você mata em 10 segundos e não dá para errar, tá bom? Essa questão fácil da prova, essa não é difícil, pelo amor de Deus, gente, tá bom? É só lembrar da letra inicial. Se começa em consoante, é reze que também começa em consoante. Se começa em vogal, é a apelação que começa em vogal. Tá ok? E não vai errar, gente, relaxa, tá bom? Não pensa assim. Pensamento positivo, né? Como diria o Juninho, e ânimo firme. Não é isso? Tá? É Juninho porque o Leone se chama Leone Pereira Júnior. Tá bom? É que ele não usa o JR, mas para nós ele é o nosso Juninho. Tá bom? Beleza? Então, pessoal, basicamente não dá para errar a questão. Vamos então transportar isso aqui para o nosso quadro, gente. Quando que eu uso apelação no fim da primeira fase do júri? Eu vou usar apelação se as decisões forem de impronúncia ou absolvição sumária. Tá? Vamos então transportar essas duas para o nosso quadrinho anterior. Completar o nosso quadro. Ó. Então, quando que você usaria a apelação no fim da primeira fase do júri? Eu usaria se as decisões forem de impronúncia, se começarem em vogal, que são a impronúncia e a absolvição sumária. Então, se o OAB disser que o juiz proferiu sentença de impronúncia ou absolvição sumária, no fim da primeira fase do júri, a resposta é apelação. Agora, e no fim da segunda fase do júri, gente? E se o OAB disser que ele já foi julgado pelo júri, e o júri o condenou, ou o júri o absolveu, e o juiz proferiu sentença? Só contra a sentença que encerra a segunda fase do júri, condenando ou absolvendo, é sempre apelação, não tem outra possibilidade. No fim da segunda fase, se os jurados votaram os quesitos, e o juiz proferiu sentença, com base nos quesitos condenando ou absolvendo, sempre é apelação do artigo 593, sempre apelação do 593, inciso 3 do CPP. O inciso 3 fala que caberá apelação contra as decisões do tribunal do júri. E se ele foi julgado pelo tribunal do júri, é porque estamos onde? Então, se houve julgamento pelos jurados, estamos no fim da segunda fase, e no fim da segunda fase sempre é apelação. Está claro? Então, no júri, a gente não dá para errar. No fim da primeira, ou é apelação ou é reze. Depende da letra inicial. Se o OAB disser que estamos no fim da segunda fase do júri, sempre é apelação, ponto. Tá certo? Beleza, gente? Tá? No júri, o que importa é você se localizar. Se eu localizar em que fase eu estou, eu mato o recurso sempre. Não tem como errar. Tá bom? Beleza? Então, pessoal, veja em quantos casos que você usaria apelação, quer no rito comum, quer no rito especial do júri. Nós vimos aqui quando ela cabe. Tá? Se couber apelação, veremos agora o procedimento dela ou como fazer o passo a passo. Tá certo? Vamos lá, então? Posso trocar o quadro, gente? Todos copiaram? Então, vamos lá. Nós vamos começar a ver agora, então, o procedimento da apelação. Como que será feita a apelação no penal. E aqui vai ser importante vocês verem, porque aqui, gente, é bem diferente do cível. Então é importante que vocês tenham aqui a noção da diferença que tem de procedimento da apelação no penal. E qual que é a principal diferença que tem no penal, gente? É que, vejam, no cível, quantos dias você tem para fazer a interposição já com razões? Naquele ramo menor chamado processo civil. Só no CPC, gente, é muito mais, infelizmente, é muito mais racional. Por que razão? Porque lá, pessoal, tudo é 15 dias. Só os embargos de declaração, cujo prazo é 5. Mas lá é tudo 15 e embargos de declaração 5 dias. Tá? Só que lá no CPC, pessoal, quando você faz o recurso, você interpõe já com razões. Você faz tudo em 15 dias, lá no mundo do CPC. E no penal, gente?
Só no penal não. Então, cuidado. No penal, pessoal, os nossos principais recursos, tal como a apelação, você tem um prazo só para interpor e um prazo autônomo só para apresentar razões mais tarde. Então, no penal, você tem duas oportunidades distintas só para interpor e depois só para apresentar razões. Essa é a principal diferença de que quem é do cível estranha. Tá? E como que ficaria no penal, então? No penal, a lei te dá 5 dias só para fazer a interposição, que é a capinha do recurso. Só para aquela capinha dizendo que, não se conformando com a R-sentença, você vem apelar, só para a interposição você tem 5 dias. Então, na apelação do penal, você desmembra a interposição em um momento e as razões em outro. Então, primeiro você interpõe e só para a interposição, a lei nos dá 5 dias. Então, a apelação do processo penal será interposta. Só para a interposição, nós teremos 5 dias. E quem fala em 5 dias é o artigo 593, caput. Ele fala que a apelação será interposta no prazo de 5 dias. Mas esse é prazo só para a interposição, que é aquela, entre aspas, capinha do recurso. Tá? E daí a parte, gente, ela faz a interposição e espera. Tem que ver o que o juiz fala, tá bom? Então a parte interpõe em 5 dias e espera. Aí o juiz ele vai apreciar a interposição. E ao juiz agora se abrem 2 possibilidades. E aqui, pessoal, cuidado, porque vem uma outra diferença do cível. No cível, o juiz de primeiro grau não faz mais juízo de admissibilidade na apelação. No penal ainda faz, pessoal. Os recursos do penal ainda passam por juízo de admissibilidade duplo. Haverá um juízo de admissibilidade em primeiro grau, no juízo aquó, e haverá um outro juízo de admissibilidade no ad quem, que é o tribunal. Mas os nossos recursos do penal ainda têm juízo de admissibilidade duplo, no aquó e no ad quem, coisa que não tem no cível, pessoal. Tá bom? Então, cuidado, em penal ainda tem juízo duplo de admissibilidade. Então, quando você interpõe, o juiz de primeiro grau fará um primeiro juízo de admissibilidade em que ele pode receber o recurso ou não receber. Tá bom? Receber significa admiti-lo. Não receber significa não admitir. Tá? Então, você interpõe e espera. E o juiz agora poderá, nesse primeiro juízo de admissibilidade, ele pode decidir se recebe, e receber significa admiti-lo, ou ele pode decidir que não recebe. Eu verei com vocês, pessoal, primeiro o mais comum, que é receber o recurso. Depois veremos ao final o que eu poderia fazer se ele não recebe. Mas que existem as 2 possibilidades, existem. Ele pode, diante da sua interposição, receber ou não receber. Se recebê-la, nós continuamos, tá bom? E em seguida o juiz faria o quê, gente? Se ele receber o recurso interposto, ele vai intimar o recorrente para agora apresentar razões. O juiz dirá: receba o recurso, intime-se o recorrente para apresentar razões. E agora que você vai intimar o recorrente só para apresentar razões, e só para as razões, quantos dias que a lei dá, gente? Na apelação do CPP, a lei dá 8 dias para o recorrente apresentar razões de apelação. Mas ele vai apresentar razões depois. Depois que o juiz admitiu o recurso e intimou para apresentar razões, ele será intimado e a partir de agora se contam 8 dias só para a apresentação de razões. Tá? Beleza, gente? Sim? E depois, pessoal, que o recorrente apresentou razões, o juiz vai intimar o recorrido para apresentar contra-razões também em 8 dias. Tá? Aí depois o juiz intima a outra parte para apresentar contra-razões, aí a parte contrária apresenta contra-razões no mesmo prazo de 8 dias por igualdade processual. E quem fala que tem 8 dias para as partes apresentarem razões e contra-razões é o artigo 600 caput do CPP. Ele fala que o recorrente e o recorrido apresentarão razões e contra-razões no prazo autônomo de 8 dias. Então, pessoal, pensa assim, tá? Como regra geral. A apelação você faz como no penal. A apelação do CPP você vai interpor em 5
e faz razões e contra-razões em 8 dias cada um. Mas interpõe em 5 e faz razões e contra em 8 dias cada parte. Está claro? Beleza? E depois que houver razões e contra-razões? Depois que houver, pessoal, razões e contra-razões, o juiz de primeiro grau, ele simplesmente junta tudo e remete ao tribunal, tá bom? Porque na apelação o juiz nunca pode fazer no penal, nunca pode se retratar. Na apelação do penal, o juiz sempre esgotou a jurisdição, ele nunca pode voltar atrás. Tá claro? Beleza, gente? No cível também não pode como regra, mas no cível tem exceção que pode. Aqui nunca, tá? No penal o juiz junta tudo e joga fora, tá? Ele junta tudo e remete ao tribunal. Porque na apelação do penal o juiz nunca pode se retratar. O juiz só junta tudo e remete para quem, gente? Quem que é o tribunal a quem compete julgar a apelação? Quem que é o juiz, o ad quem da apelação? Só depende. Se for justiça estadual, é o TJ. Se for justiça estadual, é o Tribunal de Justiça. Se for justiça federal, é o TRF. É o Tribunal Regional Federal. Eles são os tribunais de segundo grau que julgam a apelação ou na justiça estadual ou na justiça federal. E aí o juiz manda para o TJ, se for estadual, ou para o TRF, se for Justiça Comum Federal. Está claro? E assim, pessoal, encerrou-se a apelação. Aí o TJ ou o TRF ele vai julgar a apelação no segundo grau, ele faz um segundo juízo de admissibilidade e aí, no mérito, ele dá provimento ou nega provimento. Tá certo? Belezinha? Então pensa assim, a apelação do CPP, gente, é super simples, mas é diferente do cível. Esse é o perigo, tá? Então a apelação do CPP você interpõe em 5 e faz razões e contra-razões em 8 dias. Ponto. Basicamente é isso, tá? Só falta vermos, pessoal, o que pode acontecer se lá atrás o juiz tiver não recebido o recurso, tá? E se ele não receber, gente? Qual recurso cabe contra a decisão do juiz de primeiro grau que não recebe ou nega seguimento à apelação em primeiro grau? É aquela famosa decisão, pessoal, em que o juiz bloqueia a apelação em primeiro grau e não deixa subir. Se bloquear a apelação em primeiro e não deixar subir, qual recurso cabe? Vamos ver? Olha só. Vamos ver aqui, então, a outra possibilidade que nós deixamos para o final. Então, vamos imaginar que a OAB, gente, fala que você interpôs o recurso, mas vejam só, que você interpôs o recurso e o juiz de primeiro grau, ele fez o quê? Ele não recebeu, pessoal, mas também essa decisão geralmente é chamada de decisão que nega seguimento. A OAB fala que o juiz não recebe ou nega seguimento ao recurso interposto. Porque se o juiz não recebe a interposição, o recurso não vai seguir e não vai subir. Ele pararia por aqui. Tá? É a famosa decisão que nega seguimento ou que, entre aspas, nós falamos entre nós, que é uma decisão que bloqueia a apelação. Ela foi bloqueada, mas bloqueada onde, gente? Ela foi bloqueada lá embaixo, em primeiro grau. O juiz está bloqueando a apelação em primeiro grau, não deixa seguir, não deixa subir. Então, qual recurso caberia contra a decisão do juiz que indevidamente houver bloqueado a apelação em primeiro grau? Só a lei fala caber rese. Só o rese é o recurso que você vai interpor contra a decisão do juiz, a fim de que o tribunal, gente, desbloqueie a apelação e deixe subir. Mas quem faz a apelação subir, quem que é, gente? Quem que é o Viagra da apelação que dá um tapa e faz subir? Só é o rese, tá bom? Então marca aí, por favor. Que contra a decisão que bloqueou a apelação em primeiro grau, contra essa decisão, cabe rese, que é o recurso em sentido estrito. Então, o rese é o recurso capaz de desbloquear a apelação e fazê-la subir ao tribunal. E esse rese você encontra no artigo 581, inciso 15, que diz que haver rese contra a decisão que nega seguimento, que denega a apelação. Mas o que significa denegar a apelação? É negar seguimento em primeiro grau ou não deixar subir.
Se a OAB disser que o juiz de primeiro grau, que o juiz ou a quo está bloqueando a apelação em primeiro, eu uso rese, tá? Se o rese for provido, o tribunal ele manda essa apelação ser desbloqueada e subir. No fundo, esse rese, gente, é só um meio, é uma alavanca para fazer a apelação subir. Que se for bloqueada em primeiro grau, a sua apelação não vai chegar ao tribunal e não será apreciada. Então, o rese é um meio para que o tribunal mande desbloquear a apelação, mande processá-la e mande subir. O rese é meio para ver a apelação apreciada no tribunal. Pessoal, o rese, gente, veremos já, pessoal, porque nós vamos ver também nessa aula de hoje, o rese você interpõe para o mesmo juiz em primeiro. Tá claro? Beleza, pessoal? E daí, gente, ele vai receber, pessoal, vejam, mas aí você vai interpor o rese para o mesmo juiz, aí você pensa, né? E se ele também não recebe o rese? Então, aí veremos no rese o que eu faria se for bloqueado o rese em primeiro grau. Mas vamos por partes, pessoal, tá? Primeiro, estamos vendo o quê, gente? Só, primeiro, você interpôs a apelação e o juiz bloqueou a apelação em primeiro. Então, se for negado o segmento à apelação, se ela for bloqueada em primeiro grau, eu faço o quê? Contra essa decisão que a bloqueou em primeiro grau, eu interponho rese. E se o rese for provido, o tribunal manda a apelação subir e ser apreciada. Mas quem tem o poder de desbloquear a apelação que foi retida em primeiro grau é o rese. Tá claro, gente? Sim? E já vimos um caso de rese por via oblíqua. Tá? Beleza? Ele é alavanca da apelação, se bloqueada for em primeiro grau, eu uso o rese do 581, inciso 15 do CPP. Tá certo? Até que tá claro, gente? Sim? Que nós encerramos completamente o rito da apelação no CPP. Só falta vermos aqui, pessoal, como que é feita a apelação do juizado especial criminal. Que no GCRIM também caberá apelação, mas com procedimento diferente. Tá? Então vejam só. Vamos fazer aqui um parêntese para ver como que ficaria, passo um traço, para ver como que ficaria o procedimento da apelação se for interposta no GCRIM. Vamos ver o que muda na apelação se você a interpuser no juizado especial criminal para infrações de menor potencial ofensivo. Não pode esquecer que no GCRIM a apelação muda de procedimento. Então, a gente matou a apelação do CPP nesse quadro. Agora, e se for a apelação interposta dentro do GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal? No GCRIM, gente, a lei do juizado prevê um rito diferenciado ou um procedimento próprio para o recurso de apelação. Tá? Então, a apelação do GCRIM, quem disciplina, você encontra o que nós veremos aqui, você encontra no artigo 82 da lei do juizado. Ele aqui diz como que é o procedimento da apelação interposta no juizado especial criminal. É 82 da lei 9.099 de 95. E vejam só, o que vai mudar na apelação se for interposta no GCRIM, gente? A diferença é que a apelação do GCRIM, você vai interpor já com razões como se fosse no cível. Aqui você faz a interposição juntamente com as razões num prazo só. Mas você vai interpor com as razões em que prazo, gente? Só cuidado, o jeito é igual ao do cível, mas o prazo não. Você vai interpor com razões, mas tudo em 10 dias. Então, a apelação do GCRIM é feita em 10 dias e nos 10 dias você interpõe já com razões. Mas aí o recorrente faz tudo, mas tudo em 10. Tá? E depois o juiz vai intimar o recorrido para apresentar contra-razões também em 10 dias. Aí a outra parte apresenta contra-razões no mesmo prazo de 10 dias. E depois que houver razões e contra-razões, o que faz o juiz do juizado? Depois que houver razões e contra-razões, ele manda para o juízo ad quem. Mas quem que é, pessoal, o juízo ad quem da apelação no GCRIM? Quem que vai julgar a apelação oriunda do juizado? É o Tribunal de Justiça ou outro órgão? Pessoal, quem faz a função do TJ julgando recurso no GCRIM, gente? É a turma recursal. Cuidado.
Aqui o juiz remete a apelação para a turma recursal do juizado. E quem julga essa apelação não é o Tribunal de Justiça, nem é o Tribunal Regional Federal. Quem julga esse recurso é a turma recursal do GCRIM. E o que seria a turma recursal? Que diferença tem, pessoal, entre os tribunais de justiça ou tribunais regionais federais e a turma recursal? É que na turma recursal a gente não tem desembargador. Ela é formada por 3 juízes do primeiro grau. O artigo 82 fala que essa turma é composta por 3 juízes, mais 3 juízes que integram o primeiro grau. Então eu pego 3 juízes que atuam no primeiro grau e monto com eles uma turma recursal. Mas aqui não tem, pessoal, desembargador. Aqui tem 3 juízes de primeiro grau que fazem a função do TJ julgando a apelação. Ela foi criada, essa turma, para poder desafogar os tribunais de coisas menores. Para coisas menores, pessoal, pega 3 juízes de primeiro, monta uma turma e eles julgam a apelação. Tá bom? Mas aqui não tem desembargador, pessoal. A gente brinca até que eles são os desembargadorzinhos, porque eles se sentem, mas eles não são. Tá bom? Eles são 3 juízes do primeiro que vão formar uma turma recursal que julgarão recursos oriundos do juizado. Tá? Só mais recurso do GCRIM vai para a turma recursal, não vai para o TJ nem para o TRF. Tá claro? Beleza? Então aqui basicamente mudou o que na apelação do GCRIM, gente? Mudou o procedimento, você interpõe com razões tudo em 10 dias e mudou o órgão ad quem. Só o juízo ad quem, o juízo superior passou a ser a turma recursal e não mais o TJ e não mais o TRF. Tá claro? Oi. Ah, pessoal, a colega perguntou, pessoal, qual a diferença de turma recursal ou colégio recursal? Nenhuma, tá? Só aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça resolveu chamar de colégio recursal, mas é a mesma coisa, tá? O colégio recursal é a turma recursal. É que eu estou, pessoal, usando a expressão turma recursal, por quê? Porque o termo que a lei federal usa é turma recursal. E como a prova de OAB é nacional, eles vão usar, pessoal, o termo da lei do juizado, que é a lei federal. Tá? Então, a prova de OAB usa o texto de lei, e a lei fala em turma. Mas alguns estados, a exemplo de São Paulo, chamaram de colégio recursal, mas é rigorosamente a mesma coisa. O colégio recursal é o que a lei chama de turma recursal. Tá? Foi uma diferença, pessoal, foi uma opção de nomenclatura diferente, mas o órgão é o mesmo. Tá bom? É que na prova de OAB, por ser um exame nacional, eles vão usar o termo da lei federal, que é turma, e não colégio. Tá? Mas é a mesma coisa que você vê no dia a dia, o colégio recursal é essa turma aqui. Tá? Que tem tanto no juizado civil, como também no juizado criminal. Nos 2 juizados tem turma recursal. Tá claro? Alguma dúvida, gente? Que com isso nós encerramos completamente a apelação, tendo visto o procedimento dela no CPP e também o procedimento dela se interposta no juizado. E tem que ver, gente, onde você está para saber o rito da apelação. Não pode esquecer. Tá claro? Sim? Matamos com isso então a apelação e veremos agora, eu vou começar a ver com vocês o RESE, que são as iniciais de recurso em sentido estrito. Tá? Vamos lá. Nós vamos começar a trabalhar agora, a estudar o chamado RESE, que é o recurso em sentido estrito. Então, qual que é a primeira, gente, característica importante do RESE? É que o RESE ele é considerado um recurso que tem o famoso cabimento taxativo. É muito comum você ouvir falar ou você ler que o RESE tem cabimento taxativo. Mas o que significa ter um cabimento taxativo? O que é ser taxativo o cabimento? Só muita gente fala assim, ser taxativo é exigir previsão legal. Mas cá entre nós, gente, qualquer recurso exige previsão legal. Não tem recurso que não seja previsto em lei. Tá? Então, exatamente, o que o RESE exige não é, pessoal, previsão legal, é previsão legal específica. Ele é um recurso cabível só para as decisões especificadas em lei. Só o RESE é chatinho, tá? Ou a lei especifica a decisão, ou para ela não cabe RESE. Só vai caber RESE para as decisões estritamente especificadas em lei. A lógica do RESE é 880. Ou a decisão foi especificada, ou não cabe RESE, procura outro se couber. Tá bom? Belezinha? Vamos marcar isso aí então, gente? Anota aí.
Porque ser taxativo ao cabimento é exigir previsão legal, mas previsão legal específica. O res é específico, a apelação era genérica. Tá? Qualquer sentença condenando ou absolvendo toma apelação, o res não. O res, ou a lei especificou a decisão como ensejadora de res, ou eu não uso esse recurso. Tá? Por isso é que ele é chatinho, pessoal. Porque ele exige que você saiba as principais decisões especificadas em lei. E para quem não foi especificado, não cabe res. Isso vai ficar muito claro já no primeiro inciso que veremos agora como exemplo. Tá bom? Então, pessoal, marca o que é ser cabimento taxativo. Anota aí. Oi? Exato. Então, marca aí. O cabimento ser taxativo... O cabimento ser taxativo significa que tal recurso só pode ser empregado, contra aquelas decisões que foram, sublinha agora, que foram especificadas em lei. Ele é, portanto, um recurso que tem uma lógica de especificidade. Ele é 880. Para as decisões que a lei especifica, eu uso res. Para quem não foi especificado, eu nunca uso res, ponto. Tá ok? Ele é, pessoal, radical. Tá bom? Belezinha? Então, vejam, gente, a primeira hipótese de res é que já vem no inciso 1 do artigo 581. E vejam só para qual decisão que a lei especificou e para qual outra que ele não foi especificado, não permitindo res por esse motivo. Tá? Então, vejam só qual é a primeira hipótese de res que a lei prevê no artigo 581 do CPP. E essa primeira hipótese, gente, é aquela que a OAB mais pergunta em prova. Essa aqui é a mais perigosa, até porque é o inciso 1, gente. Quem não sabe o inciso 1 é porque nunca leu o rol, tá? Só é importante, tá bom? Só quem não sabe o inciso 1 é porque nunca leu esse rol, tá? Então, o inciso 1 ele é o mais importante, primeiro por ser o primeiro na sequência e segundo porque a OAB pede demais essa hipótese. E veja só, contra qual decisão que o inciso 1 previu, gente, o res? Ele fala caber res contra qual decisão? E a pergunta aqui basicamente é a seguinte, pessoal, vamos só recordar uma coisinha, uma premissa importante. Vocês viram já o rito comum ordinário. Então, no rito comum ordinário, qual que é a primeira decisão que o juiz, pessoal, ele pode tomar ou ele pode proferir diante da petição inicial, denúncia ou queixa que lhe foi oferecida? Pessoal, vocês viram que a ordem é: a acusação oferece, denúncia ou queixa. O que pode fazer o juiz do penal diante da petição inicial que foi ajuizada? Então, o juiz do penal pode receber a denúncia ou queixa ou ele pode rejeitá-la. E no penal, a rejeição equivale ao indeferimento da petição inicial. Lembra disso, gente? Tá? Então, o juiz pode, diante da petição inicial no penal, o juiz pode recebê-la ou pode rejeitá-la. E a pergunta sempre é: qual dessas decisões enseja res? Cabe res contra a decisão que recebe a inicial, contra a que rejeita a inicial ou contra as duas. Pessoal, cuidado. A lei previu res, gente, só contra uma. E essa uma seria qual? Olha o que fala o inciso 1, literalmente, ele fala assim: caberá res contra a seguinte decisão, : O inciso 1 fala: contra a decisão que não recebe a denúncia ou queixa. O que é não receber a denúncia ou queixa? Não receber significa rejeitá-la. Então, só previram res contra qual? Só contra a que não recebe denúncia ou queixa. Então, o res ele foi previsto contra a decisão que rejeita ou não recebe a denúncia ou queixa. Mas só o previram contra ela, pessoal. O inciso 1 fala caber res só se o juiz não recebe a denúncia ou a queixa. Então, se o juiz indefere a inicial, o que vai caber no penal, gente? Pensa assim: contra o indeferimento da petição inicial, cabe res. Mas cabe res contra a decisão e apenas contra a decisão que não recebe, leia-se, rejeita a denúncia ou queixa.
O indeferimento da petição inicial no penal possibilita rese. Agora, e a decisão oposta seria qual, gente? E se o juiz tiver recebido e contra a decisão de recebimento da denúncia ou queixa? Contra a decisão de recebimento, cabe rese? Só não, simplesmente porque não especificada em lei. A lei diz caber rese contra qual? Contra a decisão que não recebe a inicial. Contra a que recebe, não previram rese. Contra a que receber a inicial, portanto, porque não previsto rese, não cabe rese, aliás, não cabe recurso algum. A decisão de recebimento, pessoal, prevalece aqui em penal, é uma decisão irrecorrível. E contra ela não cabe rese, porque não especificada em lei. Não cabe rese, aliás, não cabe recurso algum. Contra ela caberia o quê, gente? Mas que não é recurso, mas sim uma ação autônoma de impugnação. Contra o recebimento, nunca cabe recurso, mas sempre cabe ação de habeas corpus. A defesa pode impetrar HC contra o recebimento, mas recurso nunca caberá. Por isso é que se fala que é irrecorrível, porque não pode impugná-la por meio de recurso propriamente dito. O que eu posso fazer contra o recebimento é impetrar HC, mas HC é uma ação autônoma, não é um recurso. Tá claro? Beleza, gente? Tá? Então a dica é, pensa assim, qual das duas que enseja rese? Só quem enseja rese no penal é a decisão de indeferimento da petição inicial. E o indeferimento no penal se chama rejeição. Se o juiz rejeita ou indefere a inicial, cabe rese. Se ele defere ou recebe, nunca cabe recurso, mas sempre HC. Tá claro? Beleza, gente? Tá? E como cabe rese só contra uma e não contra a outra, a OAB ama perguntar isso. Tá? Mas pensa assim, o rese é contra o indeferimento da petição inicial, que se chama rejeição no penal. Tá? Tranquilo, gente? Tranquilo nunca, mas tá claro? Porque é um monte de coisa, eu sei, pessoal, tá, gente? E o problema do rese é isso, é que por ser específico, eu tenho que saber a exata decisão que enseja rese, tá? E isso é chato em primeira fase, porque você tem que saber de cabeça. Em segunda fase é moleza. Só eu vou escancarar o código e eu vou ler o rol, tá bom? Aí eu leio, que não recebe, tá lá escrito. Mas em segunda fase eu abro o código e olho. Em primeira eu tenho que saber de cabeça as principais. Essa é a parte chata. Só em segunda é suave. Eu vou abrir o codiguinho e olhar lá, tá bom? Beleza? Agora, pessoal, isso é a regra geral. Qual é a exceção? Já que sempre tem uma boa exceção para uma boa regra, tá? Mas, pessoal, relaxa, porque a exceção só diz respeito ao lado esquerdo do quadro, tá bom? Tem um caso, gente, o que nós acabamos de ver, tá bom? Mas, no fundo, em que a rejeição continua comportando o recurso, mas o recurso deixa de ser rese e vira outro. Seria qual, gente? Ó, passa um traço aqui. Qual que seria a exceção para a regra? A exceção só tem exceção do lado esquerdo do quadro. Já é importante isso. Ó. Então vejam a exceção que tem do lado esquerdo do quadro, em que a decisão de rejeição continua recorrível, porém recorrível por outro recurso. Olha só. Se a OAB disser que o juiz rejeitou a denúncia ou queixa, mas proferiu a decisão de rejeição no GCRIM, pessoal, a lei do juizado previu outro recurso contra a decisão de rejeição, se proferida no juizado. Então, se o juiz rejeitar a denúncia ou a queixa no GCRIM, deixa de ser rese e passa a caber o quê, gente? Passa a caber recurso de apelação. Mas caberá apelação porque a lei do juizado, que é norma especial, previu a apelação no lugar do rese. E a norma especial afasta a norma geral, tá? E essa norma especial, de novo, é o que nós acabamos de ver. É o artigo 82 da Lei do Juizado, que é a Lei 9.099 de 95. Ela falou que se o juiz rejeitar a denúncia ou queixa no GCRIM, aí deixa de ser rese e passa a caber apelação. Então, muita atenção, pessoal, quando a OAB disser que rejeitou a inicial, veja onde se deu a rejeição. Tá? Se a rejeição se deu fora do GCRIM, cabe o quê, gente? Se a rejeição ou indeferimento da petição inicial se deu fora do GCRIM, é rese. Se a rejeição se deu dentro do GCRIM, vira apelação.
Então a dica é, pessoal, decora ou separa por decisão. Identifica a decisão, tá? Se for decisão de rejeição, pensa assim, ó, vou fazer aqui um círculo. Se for decisão de rejeição, sempre cabe recurso, tá? Agora, esse recurso em regra seria qual, gente? Pensa assim, contra a rejeição, sempre cabe recurso. Se o juiz indefere a petição inicial, recurso sempre cabe. Esse recurso em regra é o rese. Se rejeitar no GCRIM, vira apelação. Mas a rejeição sempre comporta recurso. E se perguntar decisão de recebimento, contra o recebimento, seja onde for, nunca é recurso, mas sempre HC. Tá claro? Beleza, gente? Sim? Só essa é a principal hipótese que enseja rese. Tá bom? Eu verei com vocês agora, pessoal, a gente já sabe outras duas. Olha só, quais são as decisões que encerram a primeira fase do júri e que ensejam rese, que começam em consoante? Só nós temos mais 2 casos de rese que nós já estudamos. Quais são? Vamos ver? Vamos recordar aqui, ó. Então, me deem mais 2 casos de rese que nós já vimos. Isso, são 2 decisões que o juiz profere no fim da primeira fase do júri. Então, tem mais 2 reses que podem surgir no fim da primeira fase do procedimento especial do júri. E são as decisões do quê, gente? Ó, são as decisões de pronúncia, porque elas começam em consoante. E o rese contra a pronúncia, você encontra previsto no artigo, ele está especificado no artigo 581, inciso 4. O Código fala caber rese contra a decisão que pronunciar o acusado. Então, como a pronúncia começa em consoante, desafia rese. E quem mais começava em consoante também desafia rese? É a desclassificação. Só que o rese contra a desclassificação você encontra no mesmo artigo 581, mas no inciso 2. Então, o rese contra a desclassificação vem no mesmo artigo 581, inciso 2 do CPP. Mas nós já tínhamos visto que se são decisões que começam em consoante, desafiam rese, ó. Pronúncia começa em consoante, desclassificação começa em consoante, rese começa em consoante. Tá claro? Eu verei com vocês agora, pessoal, uma última decisão que a OAB pergunta muito e por isso ela tem que ser sabida. Tá? Aí nós vamos encerrar hoje o cabimento e vocês verão na próxima aula só o procedimento do rese. Tá bom? Mas vamos fechar hoje o cabimento e veremos na próxima aula, tá? Comigo ou semigo, pessoal, quem vier verá com vocês o procedimento do rese, que lembra muito a apelação, só muda alguns prazos, mas a lógica vai ser a mesma, tá? Então vamos só encerrar, pessoal, de maneira bem feita aqui, o cabimento. Aí depois veremos na próxima aula, com muita calma, o procedimento do rese. Então vamos lá. Só vejam outro caso de rese que a OAB ama perguntar porque é muito importante na prática. Vejam contra quais decisões que a lei previu rese, no artigo 581, veja o que dizem os incisos 8 e 9, que o 8 e 9 tratam da mesma decisão, só que invertida. Tá? Olha só. Veja o que fala o inciso 8 e veja o que fala o inciso 9. O 8 ele diz caber rese contra a decisão que reconhece a prescrição. Ele fala caber rese contra a decisão que reconhece a prescrição ou reconhece qualquer outra causa de extinção da punibilidade. Então, se o juiz reconhece a extinção da punibilidade, ou pela prescrição, ou por outra causa, cabe rese. Mas, no fundo, a lei, pessoal, só exemplificou com a prescrição, porque a prescrição, no fundo, é causa do quê, gente? A prescrição é a mais famosa das causas de extinção da punibilidade lá no penal. Então, em tese, bastaria que a lei dissesse o quê? Decisão que reconhece a extinção da punibilidade. Mas ela quis exemplificar com a prescrição, que é a mais famosa, e depois a lei abriu para as demais causas de extinção o mesmo recurso. Mas, no fundo, qual que é a lógica do inciso 8? É que se o juiz declara extinção da punibilidade,
pela prescrição ou por outra causa qualquer, cabe reze, tá bom? E o que fala o inciso 9, gente? Ele fala caber reze contra a decisão oposta. Ele fala caber reze contra a decisão que indefere a prescrição ou indefere causa de extinção da punibilidade requerida. No inciso 9, o juiz nega a prescrição ou nega a extinção. Tá? No inciso 8, ele defere ou ele reconhece. No inciso 9, ele indefere o reconhecimento da prescrição ou de outra causa qualquer de extinção da punibilidade. Então, no fundo, de qual matéria tratam os incisos 8 e 9, gente? Eles tratam de extinção da punibilidade. Então, se o OAB disser que o juiz decidiu sobre extinção da punibilidade, qual é o recurso? É reze, porque quer reconheça ou quer negue, se o assunto for extinção da punibilidade, cabe reze para as duas. Se a decisão versar sobre extinção da punibilidade, é reze, porque quer reconheça a extinção, quer negue, cabe reze das duas. Está claro? Para caber reze, basta que a decisão trate ou verse sobre extinção da punibilidade. Se extinguiu a punibilidade ou não extinguiu, dane-se. Extinguindo ou não a punibilidade, das duas cabe reze. Está claro? Beleza, gente? Sim? Nós vimos com isso, então, as principais decisões que o OAB te pergunta que ensejam reze. Só veremos na próxima aula só o procedimento do reze, como se faz o reze na prática, e aí veremos também os demais recursos em espécie do penal. Tá certo? Então, por hoje, muito obrigado a todos, prazer em revê-los, uma excelente semana até o nosso próximo encontro. Valeu!